Crack it. Boa noite. E aí, meus irmãos? Tudo na paz? Glória a Deus. Deus é bom. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo na paz, na santa paz do nosso Senhor. Amém? E ontem nós falamos um pouco sobre perseverança e falamos também sobre desaceleração. Vamos concluir esse tópico que estamos falando, que na verdade o tópico que estamos falando é o ambiente da igreja. Vamos concluir esse tópico hoje, para a semana que vem a gente iniciar um novo tópico. Na verdade, o segundo pilar, tá bom? Vamos orar e aí eu oriento melhor sobre isso, tá ok? Então, vamos pedir que o nosso Deus ministre nossos corações esta noite, possa fazer presente aí com vocês, aqui também, como Ele já está conosco aqui para a glória dEle, e eu creio que também já está com vocês, porque temos nosso coração voltado para Ele e pronto para servir. Amém? Pai amado, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Dedicamos a Ti nossas vidas, rendemos a Ti nosso louvor e nossa adoração. Reconhecemos que Tu és soberano, és Senhor sobre terra e céus. Tem todo o domínio e toda a autoridade. Diante de Ti nos curvamos e nos prostramos, reconhecendo a Tua soberania e o adorando pela Tua misericórdia revelada a nós e a Tua excelente salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou em nosso lugar. Nesta noite, mais uma vez, manifesta o Teu nome, o Teu poder e a Tua autoridade. Faz-se presente no nosso meio, manifesta o Teu querer dentro de cada um de nós. Eu oro para que haja fortaleza do Senhor sobre cada coração e mente, principalmente dos que estão aqui ouvindo, que o Senhor traga direção aos nossos governantes, oriente-os, que o Senhor desfaça neste momento toda a confusão, mas que o Senhor possa trazer sabedoria a eles. Como igreja intercedemos para que haja sabedoria aos nossos governantes. Tenha misericórdia do nosso país, da economia do nosso país, da saúde do nosso país, como também visita o mundo, Senhor. Os demais países que têm sofrido também. Senhor, nós pedimos o Teu auxílio, a Tua intervenção. Tem misericórdia de nós. Confessamos que somos pecadores, temos necessidade de cura e mudança. Por isso, Senhor, atende nossa súplica. Atende a súplica da Tua igreja que tem clamado nos quatro cantos da terra. Atende o clamor do Teu povo. Assim eu te agradeço, ó Pai, nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando desde a semana passada com um tema cujo tema é os pilares da vida da igreja. Na terça passada fizemos a introdução do assunto, na quarta passada nós começamos o assunto e começamos com o primeiro pilar, que é o ambiente da igreja. E eu falei um pouco desse ambiente da igreja na quarta passada, falei um pouco ontem e, como eu disse para vocês, hoje vou concluir esse primeiro pilar. Então, o título ainda dessa ministração de hoje, dessa conversa nossa aqui hoje, ainda é o ambiente da igreja, que é o primeiro pilar. Repetindo, o ambiente da igreja. É interessante entendermos qual é o ambiente da igreja. A gente já tem noção, já sabemos que a igreja não corresponde às quatro paredes. Então a igreja não é o local onde nos reunimos. Né? A igreja é formada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que vivem na obediência aos princípios da palavra que nos foi instruído por meio de Jesus Cristo. E também que possui o Espírito Santo, que foi outorgado a todos aqueles que lhe obedecem, todos aqueles que realmente entregaram a vida a Jesus. Então, a igreja, ela está espalhada nos quatro cantos da terra, mas a igreja do Senhor, ela tem um ambiente. Quando a gente fala de ambiente, fica parecendo uma localidade, né? Como eu posso dizer assim, como se fosse um espaço. Mas o ambiente que eu quero dizer como é que eu posso dizer assim? O modo como a igreja trabalha e vive de forma que possa influenciar. Então, qual é o ambiente influenciador que a igreja deve exercer
e esse ambiente influenciador que a igreja deve manifestar. A resposta a gente já viu. A gente falou da resposta semana passada. Mesmo assim, eu vou relembrar vocês. Tem um texto muito claro que ele traz para a gente a certeza de que ambiente é este que nós estamos falando. Tem Atos, capítulo 2, versículo 42. Usar e temos como referência do ambiente da igreja. Chazinho. Servidos? Bem. Atos 2, verso 42. Diz assim na minha tradução. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu quero frisar a vocês e lembrá-los também que este ambiente que a igreja desenvolve, repercute, influencia e marca e caracteriza a igreja, na verdade, e todos aqueles que fazem parte da igreja devem viver neste ambiente, gerar este ambiente, é o ambiente da perseverança. A gente vê que o texto ele fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Falei de perseverança na semana passada, na quarta, falei ontem, vou falar hoje. Eu disse a vocês que nós queremos viver a prática dos irmãos da igreja do primeiro século. Que prática era essa? A importância não era de aprender algo novo a cada minuto, a cada hora, a cada dia. A importância é centrar-se nas verdades da palavra, nos princípios e vivê-los, né? Então a nossa preocupação deve ser essa também. Por isso que eu quero repetir a palavra perseverança, para que a gente possa ter ideia que este é o ambiente no qual estamos inseridos como igreja, deveremos estar como igreja e já estivemos como igreja. Então a característica é a perseverança. Basta dizer que até hoje nós aguardamos com toda esperança e certeza de fé que Jesus virá. O que será isso se não for perseverança? Porque todas as pessoas que não têm o Senhor como seu Senhor questionam, querem saber, cadê? Não vai acontecer, vocês disseram que Jesus vai vir, e eu vi isso do meu avô, do meu pai, não sei de quem mais, e nós continuamos perseverando. Esse é o ambiente. Essa é a nossa linha, essa é a nossa ideia, perseverar nos ensinamentos que recebemos dos apóstolos, do Senhor Jesus primeiro, depois dos apóstolos, e temos passado de geração em geração. Então, temos que ter cuidado, eu disse ontem sobre isso, para não entrarmos na mesma correria do mundo, para querer trazer conceitos novos e encher conceitos e não termos a essência. E eu até citei a questão dos materiais de antigamente, que eram feitos com muito mais tempo, demorava-se muito mais tempo para se fazer, contudo, a qualidade era melhor. E hoje a gente tem, no contexto geral, uma pressa, uma demanda de entrega e, infelizmente, isso repercute muito na qualidade. Vocês já repararam que a sociedade tão consumista e capitalista que nós vivemos, elas querem coisas rápidas, porque elas visam lucro, mas elas não se preocupam com a saúde. A gente tem frangos hoje, né? A gente se alimenta muito do frango e a gente sabe hoje que o tempo que o frango leva nos abatedouros, né, para crescer e desenvolver, não é o tempo correto. Mas por ajuda hormonal e tal, eles desenvolvem num tempo muito rápido, mas isso em contrapartida traz prejuízo para a nossa saúde.
Não seria isso também que está acontecendo com a igreja? A igreja numa busca desenfreada e desesperada de novos conceitos por causa da mudança das mentalidades e conceitos nesse mundo, buscando trazer respostas para esse mundo por meio da ciência e outras formas, onde nós temos que simplesmente descansar, porque essa correria tem trazido enfermidade. A depressão, que é um mal, né? Ela tem ganhado como pode dizer assim, tomado espaço no meio dos irmãos de uma forma assustadora. Mas não seria também por causa dessa aceleração e dessa busca de tantos resultados de forma imediata? Mas a gente lembra que um dos elementos do fruto do Espírito é a longanimidade. E a palavra também nos diz que o nosso Deus é longânimo. E a gente tem vários exemplos na própria palavra que vemos homens aguardando pacientemente e perseveradamente a promessa do Senhor. Um primeiro texto que mexeu comigo sobre essa questão de perseverança foi um texto que fala de Isaac e Rebeca. Quando você, conhecendo um pouco a história de Isaac e Rebeca, você vai lendo e a palavra diz assim, que Rebeca e Isaac conheceu Rebeca e Rebeca concebeu. E a gente, lógico, né? Teve lá o ajuntamento, o casamento, a relação e ela teve. Só que na verdade, quando você continua a leitura mais adiante, você vai entender que Isaac passou 20 anos orando por Rebeca, porque Rebeca não podia ter filho também. E aí, aquilo me chamou a atenção porque eu falei, meu Deus, fica parecendo que foi do dia para a noite, porque diz que Isaac orou e ela concebeu, mas quando a gente vai ver a história, foram 20 anos de oração. Com certeza havia uma perseverança, com certeza a sua esposa, a Rebeca, não estava feliz, estava triste, não podia dar um filho para o casal, e outra, havia uma promessa dada a Abraão que se estendia a Isaac, e não só Isaac, se estendia à geração de Isaac. E como essa promessa se cumpriria se Isaac não tinha filho? Lógico, talvez fosse um motivo de preocupação, mas houve perseverança. E o resultado foi o surgimento de gêmeos, né? Nasce Esaú e Jacó. É um ponto bem característico da igreja. Não é um ponto novo, mas é o ponto que determina esse ambiente no qual estamos inseridos e no qual devemos repercutir para as próximas gerações. Se a igreja não perseverar, ela vai sucumbir. E por que ela vai sucumbir? Porque o mundo ele tende a matar tudo que vem de Deus. Ele tende a tentar apagar tudo que vem de Deus. Claro que sempre haverá. Por que haverá? Porque haverá homens persistentes. E eu quero lhe convidar a ser esse homem, essa mulher persistente. Né? Não necessariamente para uma coisa sua, mas necessariamente para aquilo que diz respeito à igreja. Você lembra que no caso de Isaac e Rebeca era um filho, né? Que, lógico, ia abençoar o casal, ia ser uma bênção para a família deles. Mas como eu disse para vocês antes, esse filho era a representação de uma promessa feita a seu pai Abraão, que deveria repercutir, porque Abraão seria pai de muitas nações. E como Abraão seria pai de muitas nações se Isaac não tivesse filho. Então, e em Isaac se cumpriria a promessa, está muito claro, Isaac sabia disso. Então não era uma coisa somente para o casal, era uma coisa para Deus, para a igreja, para abençoar, né, as famílias da terra. Eu queria ler com vocês agora um texto, porque eu quero que você entenda que você está inserido nesse contexto de igreja perseverante. Então eu queria ler um texto com vocês que está em Hebreus. Hebreus capítulo 10.
Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Tem duas traduções aqui. Hebreus aqui. E eu queria ler com vocês os versículos 37 e 38. Então, Hebreus capítulo 10, versículos 37 e 38. Versículo 37 diz assim: Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O autor de Hebreus já estava falando acerca do nosso Senhor Jesus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Embora possamos achar que é tardio, não é. Está dentro do tempo estabelecido. 38. Todavia, o meu justo, agora referindo-se aos discípulos dele, né, aqueles que foram feitos justos, viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E aqui, irmãos, eu quero despertar a vocês, não estou preocupado em fazer uma exegese do texto. A minha preocupação é despertá-los, principalmente no versículo 38. O justo viverá pela fé. Lembre-se que Paulo disse isso. Lembre-se que essa palavra também está escrita no livro de Malaquias. O justo viverá pela fé. A gente entende que fé tem muito mais é mais além do que acreditar. Tem a ver com confiar, ser fiel, né? Fidelidade. E ele diz: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Porque se você recuar, se eu recuar, nós deixamos de almejar tudo aquilo que foi concedido a nós. Essas coisas são concedidas pelo esforço. E o esforço não é esforço do braço, da força física, mas o esforço de manter a confiança na fidelidade dele. Porque fiel é aquele que cumpriu. Melhor, fiel é aquele que prometeu para cumprir. Então eu preciso perseverar. O ambiente da igreja é esse. Por que eu luto até hoje para estar firme em Cristo Jesus? Porque você luta para estar firme. Não é por causa da salvação e não pode ser por causa da salvação. Por que não? Porque a salvação é um dom. Foi dado como presente. Então nós não fizemos nada para merecê-la. Contudo, eu preciso perseverar porque o Senhor me deu a condição, e isso porque o Espírito Santo habita em mim, para anunciar a palavra e compartilhar esta palavra que pode libertar e salvar a outros. E quando as pessoas são alcançadas e salvas, porque quando ela recebe, ela entende que vai se render a Jesus e ela é salva, ela agora também é mais uma pessoa que é colocada nesse rol da igreja para perseverar. Perseverar em anunciar ao mundo a verdade. E então eu e você está nesse contexto. Temos um motivo de estar aqui, temos um motivo de estar em Cristo e continuar nessa terra para fazer conhecidos os projetos dele, os planos dele. Então, esse contexto atual, né, parando um pouco aqui e analisando esse contexto atual, foi interessante e foi importante, de certa forma, para a própria igreja. Para que a igreja não se perdesse em si mesma, e principalmente alguns irmãos, com aquelas reuniões, com aqueles cultos, com aqueles momentos que estavam voltados mais para os homens. O foco da reunião nunca foi a profecia. E nunca deveria ser a profecia. Ou a cura. Ou milagres. Não. O foco tem que ser a adoração a Ele. Então a palavra é importante para que haja um ensinamento, um despertamento, para que a igreja entenda o papel dela. E quando ela sair daquele local que está reunida, congregada e juntos adorando, ela possa ir para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua escola, para a sua vizinhança, com a certeza de fé, de igreja que ela é, para impactar esses locais que ela está. Então a reunião, ela precisa ter o caráter de reforço, fortaleza, avivamento, ensino, para que nós possamos viver esse ambiente
de influência, esse ambiente de perseverança, onde quer que sejamos. Então, essa parada, de certa forma, cortou movimentos que estavam tão distorcidos. Porque você vai vir para onde? Você vai para onde atrás de milagre? Não tem onde ir atrás de milagre. Você é o milagre. Você é a resposta viva do Deus poderoso que transforma pessoas. Você precisa olhar para você e entender o que Deus fez. Você precisa olhar para você e entender que você é o referencial de transformação. Por isso o caráter é importante. Por isso você permitir que o Espírito Santo molde a tua forma de pensar, a tua forma de falar, a tua forma de agir, caracteriza não só uma vitrine para o mundo, mas caracteriza a perseverança que eu e você precisa ter. Porque o mundo o tempo todo vai dizer, para que isso? Que tanta coisa boa acontecendo e você perdendo? Porque nós estamos perseverando em ser como o nosso Senhor é. Santo. E santo significa separado do mundo. E é isso que eu e você precisa perseverar dia a dia, para que a igreja se mantenha santa. E essa perseverança constratará, ou melhor, ela baterá de frente com aquilo que o mundo acredita que tem que ser. E por isso nós vamos chamar a atenção do mundo. Sejamos taxados de loucos, né? de fora de tempo, careta, seja o que for. Mas estaremos perseverando e seremos um povo que incomodará. Porque vão querer que sejamos uma coisa que nós temos a certeza que não somos. Somos como Ele é. E é isso que temos que ser. E eu digo como Ele é, no sentido de perseverança e separação das coisas deste mundo. Então, eu quero que você entenda que isso é muito preciso para mim e você. Esse pilar é fundamental. Quando a igreja perde a perseverança, amados, ela torna-se como o mundo. Quando a igreja deixa de perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações, nós tornamos como o mundo é. Se a gente for observar de certa forma, a gente vive quase uma teologia da desistência. Teologia da desistência. O que seria uma teologia da desistência? A gente ora sobre algo e a gente entende que Deus não quer. Já pensou se Isaac pensasse assim? Orou durante 5 anos para que Rebeca tivesse filho. 5 anos, não tem resposta, Deus não quer. Não. Você só para quando ouvir o não. Se não ouvir o não, você continua. Até ele disser segundo a vontade dele. Dentro da direção dele. Mas para isso precisa ter convicção. Como Isaac tinha convicção. Essa era a vontade de Deus para o meu pai. E essa vontade de Deus para o meu pai foi transferida para mim. E essa vontade de Deus transferida para mim será transferida para os meus filhos. Então, se eu não tenho filho e a vontade de Deus é que eu tenha filho, eu vou perseverar até que esta resposta venha e minha esposa conceda. E foram 20 anos. Em que você precisa perseverar? Não podemos atender o que o mundo diz. Você está ficando velho. Você tem tantos anos. Está acontecendo tanta coisa. Eu não vejo nada a mudar na sua vida. Não temos que mostrar nada às pessoas. A mudança que as pessoas almejam, seja financeira, sejam materiais, não tem a ver conosco. Temos que perseverar no que Deus tem para mim e para você. E o que Deus tem para você? Ore, clame, chore, busque, entregue-se a isso. Passe 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas persevere. E seja louco ou louca ao ponto de dizer, vai acontecer. Quando tudo parece que não vai acontecer. Quando todos já viram que não aconteceu, talvez aconteça uma vez. Tem coisas que eu repito, eu e Auri, acerca de alguns projetos de Deus em nossas vidas, que alguns falam, já sei, eu já ouvi, mas vai acontecer. E eu estou perseverando, e Auri está perseverando, e vamos perseverar. Acredite quem quiser acreditar, porque quem tem que acreditar
sou eu. É a origem. Meu pé, amados, hoje, caminhando, nesse contexto hoje que vivemos como igreja andante, como falamos, o fazemos pela plena confiança do que Deus tem colocado em nossos corações. Não andamos pelo que os nossos de fé e confiança que o nosso Deus tem nos guiado desta forma e desta maneira. E por isso vamos perseverando. É difícil? Claro que é. Há momentos que o nosso coração se abala. Temos que entender que não podemos recuar diante daquilo que o Senhor nos deu. E Ele nos confiou. E eu tenho que fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Dá para entender isso? Os três irmãos que revelam perseverança, confiança, entrega, dedicação, certeza, mesmo quando tudo parece contrário. E eu sei que você já conhece, mas eu quero ampliar um pouco mais o conceito disso para mexer com você sobre esse termo de perseverança, tá bom? Bem, o primeiro irmão que nós iremos abordar é o Noé. Noé. Então vamos usá-los como três exemplos bíblicos de perseverança, tá bom? Por quê? Porque Deus. A gente sabe que naquele contexto a humanidade estava toda corrompida, né? E Deus resolve acabar com a humanidade. E vai que achar graça diante de Deus. E interessante que um outro homem, antes de Noé, que achou graça foi Enoque, Deus levou para si. Mas o Noé constrói uma arca. Meu Deus. Uma arca, um barco gigante, num lugar que não tinha água, num contexto de um povo corrompido. Imagine os desafios pelos quais Noé não teve que passar. Deus deu todas as orientações de como deveria ser a arca, as medidas, tudo certinho. Ele disse que essa arca ele colocaria alguns animais, tal, aquela questão, todos os animais viril a Noé. Mas aí surge uma pergunta: quando? Só não deixou tão claro. Mas era para fazer a arca. Vamos lá. Ele vai construindo a arca. Não, demorou, irmãos. Demorou. Há quem diga que foi 100 anos ou até um pouquinho mais. Demorou. Imagine. Talvez os vizinhos, isso aqui é uma hipótese. Talvez as pessoas, aqueles homens tão corruptos, mulheres tão corruptas da época, tá fazendo o quê? E talvez era chacota, talvez era piada, né? Talvez era humilhação. Sei lá, talvez era tanta coisa que aquele homem ouvia. Porque não foi um dia, irmãos. Mas ele perseverava na palavra que foi dita a ele, na palavra que foi dada a ele, de que o Senhor traria o dilúvio e ele deveria salvar uma parte, porque em Noé o Senhor continuaria uma nova história. Se a gente para contextualizar e pensar e falar, meu Deus, as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Eu não lembro exatamente o livro, mas tem um dos autores na Bíblia que fala assim, que comparado aos tempos de hoje, né? Que as pessoas se dão em casamento, fazem, acontece, né? Mas virá repentina destruição. Você vê essa questão atual, né? A gente sempre recorre porque foi algo muito impactante pra gente, a questão do vírus. E eu até citei isso ontem. Gente com casamento marcado, viagem marcada, projetos. Cadê o projeto?
Não pôde dar continuidade. Por que não pôde dar continuidade? Porque o mundo parou. Porque as coisas mudaram. Porque tudo ficou pelo avesso. Na época de Noé, mesma coisa. As pessoas estavam lá desenvolvendo sua atividade e Noé trabalhando na arca. Noé e sua família trabalhando na arca. Noé e sua família perseverando numa coisa que ninguém estava vendo. Ninguém sabia. O próprio Noé não tinha visto. Ele sabia que era para fazer porque foi receber uma ordem. O Senhor estava com ele, com a família, mas quando os detalhes, os mínimos detalhes, mas Noé perseverou. E ele foi vitorioso. Né? É interessante que talvez muitos acharam Noé louco. Talvez alguém já te achou louco. Talvez alguém já me achou louco também, fala baboseira, negócio de crente, negócio de igreja. Já ouvi isso tanto, tem um bocado de crente fazendo um bocado de besteira. Tem um bocado de gente falando mentira em nome de Deus. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não precisa imitar as más condutas dos outros. Nem eu. E nem por causa dos outros você precisa desistir. Você tem que ter certeza do que Deus tem para você e como Ele te chamou. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29. Para mim e para você que persevera, esse é um bom texto, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Sim. Vamos lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu disse que para mim e para você que persevera, esse é um bom texto. Para muitos, talvez eu ou você seja louco. Não entendo porque essa situação de fulano não muda e fulano não toma uma atitude. Que loucura! Que responsabilidade! Será que ele não está vendo que poderia fazer desta forma e seria melhor? Será que ele não está vendo que se ele fizesse daquela outra forma estaria melhor? Existem N formas. Existem N maneiras. Mas o que importa é a forma e a maneira que Deus determinou para você. Talvez a gente pudesse ter várias ideias de barcos, de arcas. Mas Deus queria daquele jeito, daquele modelo. E acabou. Então não importa as formas, não importa o que poderia ser interessante, poderia ser melhor, talvez mais fácil, talvez menos complexo, talvez mais aceitável. Importa o que Deus tem para mim e para você e é onde nós precisamos perseverar. A igreja prevaleceu porque perseverou naquilo que Deus estabeleceu. A igreja prevaleceu mesmo quando Roma, lá no primeiro século, se opôs à igreja porque ela perseverou em manter o fundamento que Jesus havia passado aos apóstolos. Eu preciso perseverar no fundamento que Deus concedeu a nós, a mim e a você. A palavra nos dá o caminho, nos dá a verdade. Precisamos perseverar. Se você está nesse serviço, nesse ministério, num outro ministério, persevere naquilo que o Senhor colocou de direção aos seus pastores, aos seus líderes, para que possa desenvolver a obra juntamente com eles pela orientação deles. Talvez você tenha um serviço que não vá necessariamente desenvolver algo dentro da congregação que você está, mas o apoio vem dos pastores que você está, vem dos líderes que você está. Porque se a gente for olhar o que a palavra diz, o Senhor trabalha por meio da igreja na terra. E o Senhor estabeleceu lideranças na igreja para lhe ajudar, lhe auxiliar no desenvolvimento da sua obra. A palavra diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que o Senhor concedeu para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para a edificação da igreja.
Ninguém faz nada só. Tudo pela orientação de Cristo Jesus, mediante aquilo que ele estabeleceu por meio dos líderes da igreja. Persevere dentro da obra que o Senhor tem para a sua vida, mediante as devidas orientações. É um conselho. Segundo exemplo de perseverança, Caleb. Ontem eu acho que eu citei Josué, um dia desse, mas hoje eu vou falar de Caleb. A gente lembra que Moisés escolheu 12 homens, chamados de espias, para ver a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, a qual estavam indo. Eles foram e eles viram, lógico, que naquela terra tinha frutos bons, terra boa, tal. E não era só isso, tinha gigantes, realmente, tinha gigante lá, né? Na terra tinha povos fortes, eles não mentiram. A questão é que eu pergunto a vocês, e Deus não sabia que tinha gigante? E Deus não sabia que naquela terra tinha povos poderosos e fortes? Sabia. Deus não estava enganado, não. Ele não estava assustado ou colocou o povo de Israel numa situação, não. Mas ele prometeu a Israel que daria aquela terra. Então, às vezes a gente quer informar para Deus coisas que ele já sabe. Você lembra de Ananias, o discípulo que morava lá em Damasco? Paulo havia, na época chamava Saulo, né? O pessoal chamava de Saulo. Recebeu cartas tal, para poder prender o pessoal lá daquela região, daquela cidade. Ele pega seu servelo no caminho, ele segue, vai para dentro da cidade aguardando instruções da igreja, que seria por meio do discípulo Ananias. E Ananias está orando, seu servelo aí, ele manda ele levar a palavra, ministrar cura e restauração a Saulo. E Ananias quer falar para Deus, mas Senhor, ele é um homem que Deus não sabia. Sabia. Mas nós precisamos obedecer. Ah, porque é perigoso? Não é perigoso. Deus sabe que é perigoso. Não, Jesus disse para mim e para você, eis que vos envio com ovelhas ao meio de lobos. Ele sabe que aqui na terra é perigoso. Jesus sabia, Jesus experimentou isso, Jesus orou lá no livro de João, está revelado para João capítulo 17, Jesus diz, Pai, eu oro não para que os tire do mundo. Meu Deus, e agora? Mas que os livre do maligno, mas que o Senhor derrame a graça para que você possa desenvolver. Então, o problema daquela nação, das nações lá de Canaã, seres nações poderosas, grandiosas, não era problema de Israel. Não era problema de Israel, era problema de quem? De Deus. Não foi Deus que está enviando isso para a terra prometida? Não foi isso que está enviando para uma terra que tinha gigantes, que tínhamos poderosos? Então o problema não era de Israel, o problema era de Deus. Se Deus estava mandando ir para lá, era para fazer o quê? Confiar em Deus. Vamos lá. O pessoal deu o relatório, né? Falou gigante, lá, aquela preocupação toda. E aí, lá em Números, vamos lá, Números capítulo 13, verso 30. Vamos ver o que é que tem ali. Números capítulo 13, verso 30. Diz assim na minha tradução. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, o povo já estava desesperado porque os espias falaram dos frutos e tal, depois falaram que era terra gigante, mas a amedrontar o povo. Então versículo 30, Caleb diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a certeza, olha a convicção que ele tinha por causa dessa atitude de perseverança, de confiança naquilo que Deus havia feito. Lá no capítulo 14, no versículo 24, olha o que vamos ver aí. O que o Senhor diz, o Senhor traz o castigo ao povo e o Senhor fala algo acerca de Caleb, no versículo 24.
Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou, repita comigo aí, perseverou. Repita, pode? Tenha medo não, pode repetir. Perseverou. Isso, perseverou. E perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então Caleb, naquela ocasião, ele estava com 40 anos, né? E ele perseverou na promessa de Deus, naquilo que Deus havia dito. E ele não ligou, ele sabia, ele também viu junto com Josué que a terra tinha gigantes. Ele viu que a terra lá tinha povo poderoso, ele viu tudo isso. Mas como eu disse para vocês um pouquinho antes, o problema não era de Israel, o problema era de Deus. Então, se Deus havia os guiado até lá, Deus iria resolver a situação. Como resolveu? A gente conhece na história de Josué e Caleb na entrada da terra prometida. Então, bastava se perseverar e confiar em Deus. Então, imagine depois, porque a gente sabe que depois daquela questão toda de entrar na terra, conquistar, Caleb poder desfrutar daquela região, né, que Deus havia concedido a ele. Que coisa maravilhosa, né? Perseverou e alcançou. E finalmente, eu vou falar do terceiro exemplo e encerrar esse tópico, esse primeiro pilar, pelo menos aqui conversando com vocês, para iniciarmos o segundo semana que vem, tá bom? E o terceiro exemplo para nós, perseverança, é o Abraão. Deus já encontra Abraão, né, num contexto interessante, que manda ele sair da terra dele, né, dos pais dele e da parentela dele. Vai no lugar para onde? Você ainda ia mostrar o lugar. Ele vai. Né? A gente entende que você deixar tudo que você tem, que quer queira, quer não, sendo seu pai, será seu, para um lugar que você nem sabe para onde vai e sem nada, né? Porque não era Abraão, não era rico, Abrão, né, na época. Ele enriqueceu na trajetória. Então, Abraão passa por tantas situações, mas a fidelidade dele, a perseverança dele em seguir aquilo que Deus estava orientando ele, faz com que a gente tenha ele como pai da fé. Perseverou. Você vê que o próprio Deus, a gente vê que Deus fez a promessa do filho, e eu falei um pouco dessa promessa quando eu falei de Isaac. Só que a mulher estéril, a gente entende que houve, depois de 10 anos, que foi esse mais ou menos o tempo, que Ismael nasceu, que tanto Sara quanto Abraão, eles tentaram de uma certa forma antecipar o prazo. Por quê? Porque Sara estava ficando velha. Então a preocupação é que Sara não ia conceder. Mas assim como a questão do povo gigante, a questão do povo poderoso que Israel precisava enfrentar em Canaã, não era para Israel, assim a questão de Sara, a esterilidade de Sara, ou o amortecimento do corpo de Sara, era problema deles. Porque havia uma promessa. É difícil, eu não estou colocando aqui uma situação dizendo que, porque Israel podia ter feito, porque Abraão... Não, porque é complicado. A gente, em coisas mínimas a gente fica desesperado. Em coisas mínimas a gente quer antecipar, a gente quer dar o nosso jeito. E tem momentos que é para esperar, mas a gente fica tão acelerado, porque alguém incutiu na nossa cabeça. Eu digo alguém, mas o próprio sistema fica martelando. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar uma atitude, né? Você tem, não, vai deixar a coisa acontecer de qualquer jeito. Se Deus disser que é para fazer daquele jeito e para esperar, é para esperar. Doa quem doer, passe o que passar, tem que esperar. Mas você precisa fazer alguma coisa, é a cobrança que ouvimos, né? E não podemos botar Deus na frente, Deus que coloca a gente na frente. Então a gente precisa ouvir e obedecer.
E isso é um processo difícil. Às vezes nós temos recursos, mas se Deus não quiser que seja os recursos? Eu lembro de uma palavra, se eu não me engano, foi de Mitian. E ele dizia algo que eu achei muito interessante. Ele dizia que é mais difícil ser fiel ao Senhor quando se tem do que quando não se tem. E é interessante a colocação, porque quando você não tem, você espera. Né? No caso da esterilidade, quem podia fazer? Ninguém. No caso de uma outra enfermidade, quem pode fazer alguma coisa? Ninguém. Mas quando você tem, aí fica mais difícil. Porque você vai querer usar dos recursos que você tem. Não, não quero dizer para você que tem um recurso não deve usar. O que eu quero dizer para você é que você deve ouvir o Senhor. A igreja precisa entender que ela é guiada e orientada pelo Espírito Santo. E é aí que eu preciso perseverar. E eu quero, falando de Abraão, a gente já sabe fazer de perseverança, tanto é que o fato de levar Isaac e sacrificar seu único filho, em todo aquele contexto, é a perseverança e plena confiança num Deus que havia o guiado, porque ele é levado até as últimas consequências ao ponto de estender o cutelo para sacrificar, e ali Deus interrompe. Então, é algo muito profundo. Né? Mas, finalizando e falando especificamente para mim e para você, eu quero encerrar com um texto para que você entenda com muita clareza em que ambiente você está inserido, em que ambiente eu estou inserido. E esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Citei alguns homens ao longo dessa trajetória nossa até aqui de perseverança. E eu quero que você entenda que a perseverança é um pilar da igreja. Pilar fala de sustentáculo. Então, um ponto que sustenta a igreja, que faz com que ela seja o que o Senhor quer que ela seja. E não estou falando de denominação, mas a igreja do Senhor na terra é a perseverança. Por isso a igreja está de pé. Porque um dos pilares que é muito forte está firme. E você tem que estar inserido nesse contexto de perseverança. Atos 13:1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era colasso de Herodes, ou seja, foi irmão de peito, né? Mamaram no mesmo peito, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ouçam com atenção. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. Quem guia as nossas vidas é o Espírito Santo. Contudo, o Espírito Santo usa a igreja para ministrar, orientar e falar. Por isso eu tenho uma responsabilidade grande, você tem uma responsabilidade grande de perseverar no estudo da palavra, na comunhão com os irmãos, independente da denominação, no partir do pão, assistindo às necessidades dos santos, percebendo o que está acontecendo ao seu redor e nas orações. Se eu e você consegue perseverar nesses pontos, conseguiremos perseverar no que diz respeito ao nosso serviço em particular. E eu queria que você parasse um pouco, depois desse tempo nosso aqui, e tirasse 5 minutos, 10 minutos que seja, para uma reflexão. Em que você tem perseverado? Você tem perseverado naquilo que o Senhor prometeu, direcionou e falou para você? Ou você tem insistido constantemente em fazer aquilo que o mundo diz ou as necessidades lhe empurram a fazer? Há algo que você persegue
que você continue insistindo, em que todos dizem pare de fazer, não é esse o caminho, e que você entende que o Espírito Santo lhe orientou e você está firmado nisso, essa é a sua perseverança. Ah, mas eu não tenho clareza de algo que Deus falou especificamente para mim. Ore. Senhor, o Senhor me chamou para a tua obra. O Senhor me chamou não apenas porque eu estava perdido, mas o Senhor me chamou para servi-lo. O que o Senhor quer para a minha vida? Como o Senhor quer que eu te sirva, ó Senhor? Amados, precisamos ser funcionais. Interceda, ore, clame, suplique e entenda o que Deus tem para você, para que você possa desenvolver aquilo que Deus tem para você. E isso será muito tremendo, porque terá sentido. A sua vida não será uma vida de mesmice, será uma vida de novidade, vida na longanimidade, na paciência, porque cada circunstância, cada luta, cada batalha, cada dificuldade que surgir tem a ver com o serviço que Deus estabeleceu para você. Por isso haverá confiança, perseverança, fé, e você desenvolverá o serviço. Amém, amados? Então, Deus abençoe vocês. Vamos perseverar. Vamos continuar insistindo na certeza de fé e convicção que o nosso Senhor vive. O nosso Redentor está no trono. O nosso Redentor está vindo. Ele virá. Mas eu preciso desenvolver o que Ele colocou em minhas mãos para desenvolver. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou perseverando naquilo que Ele me confiou. Persevere na sua. Faça aquilo que Ele lhe confiou. Amém? Deus abençoe vocês. Anota, pois volta a ministração se for o caso. Anota, medita. Deixa o Senhor mexer com você. Coisa nova é boa, mas precisamos guardar as coisas simples e que são fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento nele. Amém? Um abraço. Deus abençoe vocês. Eu oro para que o Espírito Santo possa impactá-los com essa palavra. Tá bom? Então a minha oração é essa, que o Espírito Santo nesta hora incomode você. E o incomode para buscá-lo, para ouvi-lo, para discernir o que ele tem buscado desenvolver na sua vida e através de você. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês esta noite. Beijão a todos.